Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e é chegado o grande momento de eu falar do meu primeiro contato com Taylor Jenkins Reid. Bom, mas antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar seus mangás, quadrinhos, livros e acessórios. E no fechamento da compra, usando o cupom aqui do canal, você ganha 5% de desconto, que é sempre muito melhor. E sim, meus amados, hoje é o momento de eu falar da primeira obra que eu li dessa autora que é um sucesso no TikTok, no YouTube, no Twitter. Todo mundo adora os livros dela, mas eu nunca tinha tido contato, que é a Taylor Jenkins Reid. E eu comecei pelo livro que talvez seja o talvez o menos benquisto das pessoas. Não comecei pelo Evelyn Hugo, eu comecei pelo fabuloso Carrie Soto Está de Volta. E, como a própria temática dessa capa belíssima já mostra, é um livro de tênis. Eu sei alguma coisa de tênis? Não, eu não sei absolutamente nada de tênis. Nunca assisti. Sempre achei um esporte meio chatinho quando estava passando na televisão. Então eu comecei essa leitura com os dois pés atrás, assim, do tipo, nossa, eu vou ler um livro de uma autora que todo mundo fica falando que é incrível, que é a melhor autora, que não sei o quê. E vou começar por um livro de um esporte que eu nem me importo, mas eu estava profundamente enganado. Em Carrie Soto, a gente vai acompanhar a história, né, a vida, de certo modo, da Carrie Soto, uma tenista. Esse livro se passa ali nos anos 90, né, na verdade dos anos 80 para os anos 90. E a Carrie já está aposentada do tênis no primeiro capítulo. Só que o que acontece? Quando você está aposentado, se você tem grandes conquistas, você continua acompanhando o meio, né, para ver se alguém vai conseguir bater seus recordes. E a Carrie é o tipo de esportista que não aguenta perder aquilo que deu tanto trabalho para conquistar. E como está surgindo uma safra de novas tenistas excelentes, ela se sente impelida a defender o seu título. E a marca que ela alcançou não é uma marca, boba ou simples. Ela é a tenista feminina com mais grandes slams vencidos, então ela venceu 20 grandes slams na sua carreira, o que é uma marca impressionante. São apenas 4 grandes slams por ano, cada um com uma característica diferente, né? Então, a gente tem pistas, né, que são na grama, ou no saibro, ou na terra, ou, né, na quadra. Então tem diversas características diferentes. É muito raro uma tenista vencer, né, exatamente nas 4 num único ano. Então o título dela ter 20 grandes slams diferentes é algo, uma marca imbatível. Mas a gente tem essas novas tenistas, né, aí na figura da Cortez e da Nick Chan, que trabalham arduamente para derrotar esse grande local aonde a Carrie Soto chegou, mas a Carrie não consegue lidar com isso. E aí, feito esse primeiro preâmbulo da Carrie Soto tá acompanhando uma partida e se decidindo se ela vai voltar ou não, conversando com o pai dela, o Javier, que também já foi um grande tenista, a gente tem o melhor momento do livro para mim, que é um flashback, em que a gente vai reviver toda a carreira da Carrie Soto até a aposentadoria dela. Então a gente vai acompanhar essa personagem desde a sua infância até os anos de muita luta e competição, até ela chegar ao topo, tudo que ela sacrificou nesse período, todas as pessoas com quem ela brigou nesse período, como foi as grandes disputas que ela teve com outras tenistas, né? Então, o tênis parece que é um esporte muito de que você tem seu arqui-inimigo ali, seu rival, a pessoa com quem você está destinado a competir. Até por ser um esporte, né, majoritariamente de competição individual. Até tem lá de duplas e tudo mais. Mas você tem, né, aquele tenista que é o seu oposto, é o seu nêmesis. E com a Carrie não foi diferente. Então a gente vai acompanhar exatamente
toda a trajetória dela, como ela cresceu, cresceu no sentido de envelheceu mesmo, praticando tênis. E dá uma perspectiva pra gente de como é a vida de um atleta, como é sofrido. Tudo o que tem que ser sacrificado em prol de um objetivo que você queira. E aí, passado essa parte, que é tipo uns 30% do livro, eu já tava completamente comprado. Porque depois disso o livro segue por arcos. Então, cada Grand Slam são 4 arcos menores que a gente tem no livro. Então, a gente vai acompanhar a Carrie Soto por esses slams e vamos acompanhar principalmente como ela se sente retornando à competição. Ela é uma tenista mais velha, acho que ela tá com uns 36, 37 anos aqui. Então, tipo, já não é uma idade que ela consegue competir em energia com uma tenista de 20 anos, 22 anos, sabe? Então, tipo, tem esse fator. O esporte, né? Qualquer praticante de esporte sabe disso, que o seu alto nível ele vai ser ali na faixa dos 20, né? Esportistas com mais de 30 já estão no declínio da carreira, esportistas com mais de 40 muitas vezes já se aposentaram, e isso ocorre em diversas modalidades, no tênis não é diferente. Então a gente vai acompanhar esse processo dela de voltar à ativa, entender as suas limitações, entender que o esporte não é praticado mais do mesmo modo e entender as outras atletas também, o que elas estão buscando, quem são elas, como elas veem a Carrie Soto. E aí, esse livro ele tem 3 pilares muito bons para conduzir essa narrativa. O primeiro pilar é, obviamente, a Carrie Soto, que é uma personagem extremamente gostável. Eu não sei se eu tô falando isso por ter uma personalidade tão difícil assim quanto a dela, mas eu consigo entender as decisões e as motivações e principalmente o modo dela se portar no mundo, sabe? Uma dureza, um não abrir espaço para fragilidade. E os personagens que estão à sua volta, o seu pai Javier, um antigo outro tenista que volta para a vida dela, as outras colegas, a Nick Chan é uma personagem fabulosa. Então esse pilar da construção de personagem, ele te faz comprar a história, porque você gosta das pessoas. Tipo, eu não gosto de tênis, eu não saí gostando de tênis desse livro, mas gostar da personagem e do que ela tá vivenciando nessa história me fez gostar muito desse livro. Aí o segundo pilar vem exatamente da janela temporal que é aberta nesse livro. É um livro que se passa ali entre, né, a gente vai acompanhar a Carrie Soto nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, tipo, que é a fase mais atual ali, 94, 95, 96. Então, tipo, é uma fase que é muito marcada pela completo choque que a gente enquanto sociedade teve de estar saindo do analógico para o digital e ao mesmo tempo todas as transformações no esporte, em que havia muito mais tecnologia empregada no esporte e que o próprio papel feminino nos anos 90 estava sendo reafirmado de diversos locais. Então a fase temporal onde ele é narrado ela funciona muito bem. Uma das coisas que eu acho fabulosas no livro é que, como ele é passado nos anos 90, a gente tem alguns trechos, né, alguns enxertos no livro que são comentaristas narrando sobre o fato da Carrie Soto estar de volta, comentaristas às vezes que jogaram contra ela, no caso de uma comentarista específica, ou comentaristas masculinos. E eles são extremamente misóginos com ela, e é uma coisa 100% dos anos 90, sabe? Tipo, aquela energia misógina e tipo, os anos 90 não foram brincadeira para muita gente. Então, tipo, tem esse caráter. E é muito engraçado que a comentarista mulher, que tá sempre comentando com esses caras, jogou com a Carrie Soto, tipo, era inimiga da Carrie Soto na quadra, e a única que a defende na decisão dela voltar, defende ela com relação ao desempenho, né? Tipo, é muito mais certeira nos comentários que ela vai fazer. Então, essa passagem de tempo, né? Acompanhar a evolução desses anos, como o esporte se profissionalizou nos anos 80, nos anos 90, isso traz um peso muito grande para a narrativa. E para quem, né, eu sou nascido nos anos 90, para mim tem esse apego também pessoal, né? Ele pega num lugar muito legal.
E aí, como se não bastasse o pilar de personagens incríveis, uma fase temporal muito incrível, pra mim o terceiro pilar é que ele é tipo um shonen de esporte. Ele é tipo aqueles animes de esporte em que você sabe exatamente o que vai acontecer. Tipo, você tem uma ideia clara do que vai acontecer com o personagem. Mas a Taylor, ela escreveu de uma maneira que é extremamente divertido acompanhar. Então, em determinados momentos, eu tava lendo sobre uma partida de tênis e eu tava muito animado com aquilo. Eu me sentia energizado por aquele embate. O modo como a Carrie decide as jogadas que ela vai fazer, como as oponentes dela reagiam, como ela identificava os pontos fracos dela mesma para poder ter esse embate com as oponentes dela. Então, tipo, ele é quase como se fosse um bom mangá, um bom quadrinho, um bom anime, um bom filme de esporte. Que ele sabe que o esporte é quase uma coisa meio aventuresca mesmo. Ele tem que ter a sua dose de drama, ele tem que ter a sua dose de ser meio imprevisível, sabe? Ele tem que ter essa coisa de te energizar e te fazer, eu vou levantar daqui, eu vou jogar esse esporte agora. E a Carrie Soto, ela consegue passar isso. É um livro que ele energiza você com essa energia do esporte, tipo, de o que é ser um esportista, o que é se sacrificar pelo esporte. Então, esses três pilares, né, personagens incríveis, uma época temporal incrível, e esse fator que, pra mim, que sou leitor de mangá e de quadrinho, é quase esse fator shonen esportivo, me compraram muito. Eu terminei amando essa história, eu terminei amando a Carrie Soto. Eu acho ainda que, obviamente, é um livro de uma autora escrevendo sobre uma personagem feminina e sobre toda a misoginia que atletas mulheres recebem. Então tem um debate sobre como a gente, enquanto sociedade, encara o esporte feminino extremamente interessante. Do tipo, a Carrie Soto é maior que qualquer tenista homem da sua época, mas como as tenistas mulheres têm só, 3 sets de embate e nos masculinos são 5 sets, homens que são meio medíocres, ela meio que é colocada abaixo dessa galera, mesmo elas sabendo que ela conseguiria derrotar essa galera, e você, enquanto leitor, concordando com isso, ela com certeza conseguiria derrotar essa galera. Então, tem um debate sobre o papel das mulheres esportistas que é muito legal pra qualquer pessoa que já fez esporte, sabe? Você começa a rever como a mídia trata o esporte feminino. Não precisa muito, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a figura da Marta, que é uma das maiores esportistas que o Brasil tem, e ela tem bem menos reconhecimento, patrocínio e mídia do que outros jogadores masculinos bem mais medíocres do que ela, assim. Então, essa discussão, ela é ainda extremamente atual, e a Taylor consegue fazer isso de um jeito muito leve, porque você tá dentro da cabeça da Carrie. Ela tem uma acidez nas suas respostas e no modo de pontuar como ela tá enxergando a vida. Então, sim, se todos os livros da Taylor forem extremamente bons como esse, eu vou ficar apaixonado pela autora. Realmente, Carrie Soto está de volta e me fez ter muita, muita, muita vontade de ler outras obras da autora, de tão bom que é. Bom, esse livro saiu em setembro de 2022, ele é bem recente aqui no Brasil, foi publicado pela editora Paralela, que inclusive me enviou, e ele sai por R$ 49,90 nas lojas especializadas e possui 352 páginas. E é isso. Eu sei que tênis não parece o tema mais atraente para um livro, mas vale demais a chance, exatamente porque você tem essa disruptura com o fato de você não estar esperando nada e receber um livro 5 estrelas favoritado. Mas eu acho que é isso, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.